Caro internauta, seja bem-vindo à Angope. A rubrica Viver com Saúde hoje vai levar até si uma patologia considerada como a doença do século. Já ouviu falar sobre a depressão? Eu acredito que sim, mas para nos levar a esta conversa, eu tenho em estúdio a doutora Massos Vigário, que é coordenadora do Programa de Saúde Mental. Doutora, bom dia, seja bem-vinda à Angope e obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Euridice. Obrigada, Angope. É um prazer poder estrear o vosso programa com a TV agora. A Angope, que sempre foi uma grande parceira no que toca à promoção da saúde mental. Estamos aqui. Doutora, a depressão que tem afetado muitos jovens a nível mundial e Angola não foge à regra. Doutora, o que é primeiramente a depressão? Euridice, a depressão é um transtorno mental que faz parte do grupo dos transtornos de humor. E aqui deixe-me fazer uma introdução para aquilo que foi uma das publicações feitas pela Organização Mundial da Saúde, isso em 2015 aproximadamente, em que se dizia que mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro sofria de depressão. E a OMS apontava como o ano 2020 como um ano em que realmente seria a exacerbação maior das doenças mentais. E nesta altura não se pensava em Covid. Isto é só um ATT que eu queria colocar. E quando pensamos em transtorno mental, aqui focando a depressão, nós estamos a olhar para uma doença que vai afetar a pessoa com diferentes características ou sinais, e eu vou colocar os principais que devem de facto servir de atenção. Quando a pessoa sente-se com uma melancolia intensiva, uma tristeza muito frequente, não é porque a tendência das pessoas é dizerem que a depressão é uma tristeza profunda e ponto. Não. Há outro tipo de prejuízos que a depressão pode trazer e os sinais são essa melancolia profunda, a tristeza profunda, os sonos que também são comprometidos com muito ou com excesso de sono ou falta de sono, falta de concentração, baixa autoestima e muitas vezes até pensamentos suicidas. Então estas são as características mais frequentes em termos de sintomas ou sinais para a depressão. Doutora, quais são os tipos de depressão que existem? Pode falar rapidamente? Existem mais de 10 tipos de depressão e eu aqui vou focar para os mais frequentes. Nós temos a depressão maior, temos a depressão distímica, temos a pós-parto, temos a depressão com disforia da pré-menstrual, temos a depressão sazonal e eu vou tentar falar um pouquinho rápido de cada uma delas. A depressão maior, por exemplo, nós estamos a falar de vários sintomas, dentre estes que eu mencionei, e podem surgir muitos outros, o isolamento, a falta de interesse, a desesperança e o desprazer sobre aquilo que habitualmente era rotina. E isto vai se arrastando na maior parte dos dias durante a semana. Para muitas pessoas, a vida toda, ou os dias todos da semana. Se eu tiver que pensar na depressão distémica, aí estamos a olhar para aquela que se caracteriza de uma forma mais sutil, mas é muito grave também, porque ela pode durar até um mínimo de 2 anos, os sintomas. E é muito frequente nós nos relacionarmos com pessoas que têm características que vamos acrescentar a toda essa lista de sintomas, a irritabilidade, o humor alterado. Há dias e horas e momentos que parece que está muito bem e de repente está irritada, dando respostas trocadas. Pode haver essa tendência à baixa produtividade em alguns momentos ou não. E isto arrasta-se
por 1, 2 anos ou mais, e nós olhamos para essas pessoas muitas vezes como sendo personalidade delas. Ele já é assim, está sempre triste, está sempre mal-humorado, está sempre carrancudo, está sempre no canto dele, de repente desaparece dos ambientes onde estava, e nós não conseguimos perceber. Quando vivemos com essas pessoas, também nos salta à vista este cansaço que muitas vezes é manifestado, ou por conhecermos um pouco mais a pessoa, nós percebemos que essa pessoa no seu normal tem outro tipo de energia, mas há alturas que até para levantar o pé é um arrastar, a higiene, o descuido com a própria aparência. Então essa depressão distímica pode ser prolongada por anos. Se olharmos para a depressão pós-parto, a depressão pós-parto, que é uma característica mais presente nas mulheres, pode ser durante o período da gestação e pode ir até depois da gestação. E normalmente a tendência da mulher é de sentir-se tão incapaz de realizar atividades que são rotineiras próprias de mulher, lavar, cuidar da casa, cuidar do bebê, preocupar-se se comeu, se não comeu, e ela vai perdendo este interesse, e em vez de ser um momento de alegria, porque se nós pensarmos na gestação, na maternidade, como um momento especial para a mulher, onde houve de facto um planeamento, é um momento de alegria. Mas se nós tivermos as exceções que, por várias razões, às vezes até por abuso, as pessoas estão a viver a situação da maternidade, acabamos por entrar para outro prisma. Mas o comum é, durante este período da gestação e o pós-gestação ou pós-parto, a mulher ter um comportamento fora do normal. O que para muitas pessoas a chegada do bebê é uma alegria, é uma satisfação, para ela não faz qualquer sentido. E acrescenta-se o sofrimento nessa mulher porque ela tem consciência muitas vezes que não é normal ela não ter aquele interesse pela criança. Depois temos a depressão sazonal, que, como o nome diz, ela surge em determinadas épocas do ano, é muito frequente em países ou zonas muito frias, quando há muita ausência, por exemplo, do sol, porque os raios solares também são medicamentosos, aumentam a nossa disposição, promovem um bem-estar maior. E aqui abrir um parênteses, que a depressão é um transtorno que, quando afeta o nosso cérebro, ele inflama o cérebro, altera aquilo que é a regulação do bem-estar e das emoções. E o sol contribui muito para que esses hormônios da felicidade, como se dizem, a serotonina, a dopamina, também traga algo de bom que o nosso próprio cérebro também produz. Quando eu olho também aqui para outro tipo de depressão que importa falar-nos, que é a disfórica pré-menstrual, é muito frequente também ouvirmos falar da TPM, a tensão pré-menstrual. E aqui a necessidade, mais uma vez, das mulheres trabalharem no autoconhecimento, porque há mulheres que de facto sofrem de depressão disfórica pré-menstrual, que surge naquele período do ciclo, dias antes da menstruação, e termina quando efetivamente a menstruação surge. E é todo mês o mesmo comportamento. Mas mal passa aquele período, este quadro de depressão também desaparece. E existem vários outros tipos de depressão, Euridice. Podíamos falar da depressão psicótica, poderíamos falar de vários outros tipos de depressão, mas as nossas, incluindo a bipolaridade, que faz parte desse quadro de tipos de doenças associadas à depressão, também é outra das nossas grandes realidades. Doutora, a depressão pode levar ao suicídio? E também acho que estamos no mês da conscientização, não é isso? Então queria que falasse um bocadinho. Bom, eu estou com o meu lacinho amarelo justamente porque é o Setembro Amarelo, o mês da prevenção e consciencialização do suicídio. E no nosso país, nos últimos 5 anos, tem-se falado com mais incidência, e acredito que ainda precisamos de falar mais. Eu lembro-me
que há perto de 10 anos nós não conseguíamos dar entrevistas sobre o suicídio, e os jornalistas que ousavam procurar-me para fazer a entrevista depois não ia ao ar, porque pensava-se que era uma forma de despertar as pessoas para fazer, quando na verdade a consciência, o movimento é o contrário. Quanto mais falarmos, maior será a prevenção, maior serão as pessoas salvas que realmente experimentam a questão do suicídio. Quando falávamos dos tipos de depressão, Eurídice, e lembra-te que quando falava do conceito, eu dizia que muitas das vezes um dos sinais, que também são sintomas, são os pensamentos suicidas. E olhar para a depressão, ou olhar para o suicídio e olhar para a depressão, muitas vezes o suicídio está intrinsecamente associado às doenças mentais, e uma das que acaba estando presente, independentemente de outras, que pode ser, por exemplo, a esquizofrenia ou alguma outra causa, é a depressão, sim. E aí nós consideramos, quando olhamos, por exemplo, para a depressão maior ou a depressão psicótica, o risco maior desse sintoma, que é só um pensamento suicida, tornar-se numa realidade que será a consumação de suicídio. Doutora, qual é o órgão que mais afeta? Bom, a depressão começa pelo cérebro. O órgão mais afetado é o cérebro, mas ela tem uma projeção no corpo todo. Nós pensamos que é apenas uma doença psicológica, não. Eu referia-me há bocado que a nível do cérebro, a zona o córtex pré-frontal, que é essa zona que está aqui, que é a que regula as nossas emoções, o nosso bem-estar, e muitas vezes aí nós encontramos também um conceito de que tudo começa na cabeça, e é verdade, tudo começa na cabeça. Os hormônios que realmente promovem o bem-estar e a regulação das nossas emoções, como a dopamina, a serotonina, são hormônios naturalmente produzidos pela nossa química cerebral. Logo, quando eles baixam, porque há uma inflamação do cérebro, quando surge a depressão, ele vai criar prejuízo em várias outras partes do corpo. E muitas vezes é interessante perceber que no processo de tratamento consegue-se melhorar todo este processo de recuperação dos hormônios e do equilíbrio da química cerebral que provoca a depressão, fazendo reposição com vitaminas, com práticas de exercícios físicos, com medicamentos antidepressivos. Logo, não tem como todo o nosso corpo não ser afetado quando você começa a sentir dor na coluna, quando você começa a sentir cansaço iminente, dor de cabeça, falta de apetite ou excesso de apetite, uma dor no estômago que muitas vezes é presente, o cansaço, a irritabilidade. A gente sente no físico o que efetivamente começa por essa alteração cerebral. Doutora, quais são as idades que mais afeta? Ultimamente temos visto que muitos jovens a sofrerem de depressão. E faz todo sentido, porque dos 14, 15 anos até os 55 anos, um pouco mais para cima, são as idades que na nossa realidade Angola mais se verificam os quadros de depressão. Mas é na adolescência e na juventude onde nós encontramos um pico maior de quadros depressivos. E isso justifica-se porque é um período de crescimento, é o período da explosão hormonal, das oscilações. A gente costuma dizer que crescer dói, e dói exatamente porque eu gosto de brincar dizendo que a pior fase nas etapas do desenvolvimento é a adolescência, que não é nem criança, nem é adulto. E nós, enquanto pais, muitas vezes exigimos que ele seja adulto, porque já tem uma certa idade e tamanho, mas por outra lembramos-lhes que eles são crianças, que não podem fazer certas coisas, porque são crianças. Então, eles ficam nessa divisão de ser e não ser, o que é que eu sou,
E a explosão hormonal traz vários fatores. A hipersexualidade, traz a necessidade de descobrir coisas para experimentar aventuras e ao mesmo tempo se conhecer. A incompreensão que muitas vezes os adultos trazem com as exigências e com a negligência. É nesta idade também onde às vezes se experimentam as piores vivências, e aqui olhar, por exemplo, para questões de abuso de substâncias, para questões de abuso sexual, e deixam marcas, porque todo esse comportamento que parece uma montanha russa vai provocar muitas crises de identidade às vezes, e daí os jovens, os adolescentes sofrerem muito mais com essa questão da depressão, porque quase todos eles acham que são incompreendidos. Doutora, como é que está o nosso país? Qual é a nossa realidade em termos estatísticos? Tem aumentado, não? De 2021 até o primeiro semestre de 2024, Euridice, nós estamos a falar de cerca de 300 e tal mil pessoas com 33 mil, é isso, 33 mil pessoas com afetação nos transtornos de humor, incluindo a depressão. Isto para dizer que de 2021 a 2024 tem havido sim uma exacerbação, porque estamos a olhar o período de Covid também, lembrando do que eu trazia no início, como as doenças mentais seriam exacerbadas, e a Covid, as questões sociais foram também piorando todo este quadro de transtornos. As mulheres, doutora, são as que mais sofrem de depressão ou os homens? Infelizmente somos nós. Por quê? E lá está, eu citei a depressão, 2 tipos de depressão associados particularmente às mulheres. A disfórica pré-menstrual e a pós-parto. Aqui 2 formas de olhar para isso. A afetação direta, estamos a olhar para as mulheres do ponto de vista orgânico ou biológico, o que é que hormonalmente nós vivemos e que pode gerar toda esta confusão. Quando pensamos na tensão pré-menstrual, quando pensamos na gestação, quando pensamos nas responsabilidades que as mulheres têm fora de casa, hoje cada vez mais as mulheres têm que ir à luta, à busca realmente do sustento, e na nossa realidade muitas são as famílias monoparentais em que as mulheres são o único garante de subsistência das famílias, e mesmo nas zonas suburbanas nós vimos as mulheres a porem trouxas na cabeça, enxada no ombro e também irem à busca de sustento. E essas responsabilidades fora, com as responsabilidades que se tem dentro e o que realmente a sociedade exige e espera das mulheres, olhando para aquilo que é todo esse processo de evolução, em que as mulheres eram mais vistas como as domésticas, e hoje, com toda a globalização, nós vimos as mulheres introduzidas no mercado e andando de braços e de lado a lado com os homens naquilo que é o desenvolvimento do país, naquilo que é o garante do equilíbrio e sustento da casa. São muitas pressões que psicologicamente vão afetando as mulheres, e a mulher vê-se como mãe, vê-se como irmã, vê-se como filha, vê-se como colega, vê-se como funcionária, vê-se como amiga. A mulher nos diferentes papéis, e associamos isso à maternidade, associamos isso ao período menstrual, e ainda temos uma outra forma de olhar para este exercício do que é que o mundo nos dá, e a Organização Mundial da Saúde e várias outras estatísticas que nós temos, porquê das mulheres terem um maior número de quadros depressivos. Também no meio de todo este exercício de pressão psicológica da mulher, está a mulher com mais disponibilidade para ir buscar ajuda. No meio de tudo isso, a mulher naturalmente é de mais verbalização em relação aos homens. As mulheres falam
se quisermos chamar a fofoca, lamentam, reclamam, rabujam e acabam às vezes sendo mais receptivas na aceitação de ir à busca de ajuda, daí entrarem para a estatística, por conta de todos esses fatores que eu já citei. Não sei se com isso a doutora já responde quais os fatores que disparam o processo da depressão. Para as mulheres particularmente, já aqui foi mencionado, se tivermos que olhar de modo geral, porque para as mulheres não é só isso que eu dizia, há outras questões que poderiam, por exemplo, trazer à pauta que são os traumas, casos de traumas de infância, de adolescência, e aqui dizer que nós frequentemente dizemos que os traumas podem gerar depressão. O trauma diretamente não gera depressão, mas a forma como eu fico impactada por conta de uma situação traumática, que muitas vezes traz-me este comportamento de desprazer e desinteresse, desesperança, onde eu olho para mim de uma forma com inutilidade, onde a minha baixa autoestima está presente, onde o meu pensamento de incapaz, de impotente, o meu sentimento de incapacidade, tudo isto que tem a ver com o meu pensamento negativo, disfuncional, pode provocar a depressão. Aqui também olhar para questões como luto, e na nossa realidade é muito presente a quantidade de óbitos que nós vivenciamos, muitas vezes numa família enterrou um, na semana a seguir já morreu outro, durante o óbito morreu mais alguém, e nós andamos de óbito em óbito, mal fechamos um ciclo de luto, abrimos outro e andamos a fazer todas essas acumulações sobre aquilo que é a dor do luto. Pegamos tudo no saquinho, atiramos para debaixo do tapete e seguimos, porque a vida segue. Esta é a forma como nós superficialmente falamos. Questões como separação também, os divórcios, as separações, as violências domésticas, a pobreza, às vezes diz, e estou a falar de mitos, né, que pobre não tem tempo para ter depressão. Não é verdade. Tu tens que sair para ganhar a vida, não tem tempo para ficar a deprimir. Não é verdade. A doença, quando toca o indivíduo, não importa em que contexto social, cultural, raça, país, onde existam pessoas, pode existir a presença de alguém que padece de depressão. Não é à toa que os grandes países do mundo, o Japão, por exemplo, é um dos países que tem a maior taxa de suicídios. E nós estamos a falar de um país que efetivamente tem um nível de desenvolvimento muito grande. Mas os relatórios da Organização Mundial da Saúde apontam para os países mais pobres e vias de desenvolvimento, e aqui o fator da depressão e das doenças ou os transtornos mentais associados às condições sociais também. As condições, os fatores psicossociais, como a minha carência social, econômica, vai impactar na minha qualidade de vida. Nós falamos nas doenças mentais, depressão, mas isso pode ser a porta aberta para outras doenças físicas. São as imunidades que se baixam e começam a surgir outras doenças. Aí olharmos para as pessoas que têm quadros de hipertensão, de diabetes, os cancros, doenças autoimunes, muitas vezes, são vários fatores e consequências que as doenças mentais de facto podem trazer. Aqui também vamos olhar, portanto, de forma resumida, os fatores genéticos ou biológicos, sociais e ambientais. Quando olhamos para os fatores ambientais ou os fatores genéticos, gostava de falar sobre isso também, estou a referir-me a pessoas que tenham uma predisposição maior e olhar um pouco para o que eu dizia há bocado, a resiliência
com que cada um de nós enfrenta a vida. Daí dizermos que a depressão, apesar de ter um quadro de sinais e sintomas que são estudados no mundo todo da mesma forma, ela se manifesta de forma diferente em várias pessoas. O prejuízo que vai fazer não pode não ser necessariamente que vai fazer no outro. Daí a gente tem pessoas com depressão que conseguem trabalhar, por exemplo. Sai todos os dias e vai para o serviço. Que conseguem sorrir. E aí estamos a olhar também para as depressões atípicas, que é a tal chamada depressão sorridente. É aquela pessoa que até trabalha como humorista. Ele vive contando anedotas, pondo as pessoas rirem, mas quando ele volta para o seu mundinho, todos os sintomas realmente de desesperança, de desprazer, as insônias, e depois vem muitas vezes a associação mista da depressão com a ansiedade, porque você não dorme, de manhã você tem compromissos e começa a explosão de lutar sobre o estar concentrada, estar acordada, ou muitas vezes nem sentir a necessidade de dormir e estar quase que anestesiada porque tem que se fazer. E os fatores genéticos são aqueles que realmente é o indivíduo que traz uma predisposição que pode estar associada à própria estrutura cerebral, mas também pode estar associada àquilo que nós também vamos chamar de heranças emocionais, como este indivíduo foi concebido, como estava o ventre daquela mulher que estava grávida. Então quer dizer que há pessoas que já podem nascer com esta predisposição? Normalmente diz-se que filhos de pessoas depressivas acabam sendo potenciais depressivos. E este grupo de pessoas que realmente vêm de famílias ou históricos familiares, e fundamentalmente quando a gente na anamnese levanta a informação de que esta mãe, quando esteve grávida da Eurídice, estava a passar por um processo de luto e estava com um luto patológico e gerou aquela criança, pode ser, sim, um fator predisponível para que este filho venha a ser mais facilmente acometido por uma depressão. Okay. Os fatores ambientais também incluem a violência doméstica, os fatores culturais, que nós temos, infelizmente, práticas culturais que são altamente nocivas e geradoras de muito sofrimento e doenças, inclusive. E aqui pensar, por exemplo, quando determinadas culturas trazem a prática de que as mulheres não devem trabalhar fora e que têm que estar sempre disponível para os maridos. Seja o que o marido for fazer, a mulher tem que estar sempre disponível. Estamos a olhar para as violências domésticas que muitas vezes não têm apoio familiar, porque a cultura diz que é normal isso. Se ele te bater, é normal isso. Se ele dormir fora de casa uma semana, é normal isso. Tudo isto também exacerba o sofrimento da mulher, os fatores ambientais. E aqui olhar, por exemplo, para crianças, e não só, determinados bairros também são de alto risco, são outros fatores que também podem levar a quadros de depressão e quadros exacerbados também de ansiedade. Com as nossas crianças, o bullying nas escolas, como os professores, os colegas, todo o processo que envolve o sistema escolar vão influenciar para o adoecimento. Então são inúmeros os fatores que efetivamente merecem a nossa atenção e não a nossa banalização. Doutora, quais os exemplos práticos que consegue nos dar do quão incapacitante pode ser uma pessoa depressiva? E aqui vou trazer sintomas que se calhar não mencionei atrás. A pessoa com depressão pode chegar ao ponto de não conseguir fazer o básico, que é a higiene pessoal. Escovar os dentes, tomar um banho, pentear um cabelo, trocar de roupa, arrumar a cama, pegar o garfo
e pôr na boca, mastigar. A incapacidade pode ir ao ponto de que a pessoa não consegue ficar num ambiente com luz, trancada num quarto ou dentro de uma casa onde as lâmpadas não podem estar acesas. A incapacidade pode levar a que a pessoa seja incapaz de sair de casa sozinha, sem que não esteja acompanhada, porque vai ter sentimentos negativos de que alguma coisa errada vai acontecer, e aí estamos a olhar para a depressão psicótica também, que afeta os 5 sentidos: o que ouve, o que vê, o que cheira, o que come, o que sente. É todo um cenário que efetivamente faz com que a pessoa não esteja no seu normal. A incapacidade pode levar ao ponto da pessoa não conseguir conviver, e aí às vezes dentro de casa está todo mundo na sala, chegaram os outros irmãos que vivem fora e ele está sempre no quarto. Quando alguém vai cumprimentá-lo, vai lá, sai irritabilidade ou simplesmente aquilo que nós vamos chamar apatia. Isto é tão incapacitante, é tão grave, que para muitas pessoas até a questão da higiene do ambiente. Se viver sozinho é muito mais visível, se viver num quarto sozinho é muito mais visível, porque ele não arruma, desarruma, e muitas vezes não significa que aquele ambiente desarrumado e sujo não o incomode, mas ele não tem energia para poder arrumar. Não tem energia para poder limpar. Eu dizia que com o seu próprio corpo ele não tem energia, não tem força suficiente. Imagina com o que está à volta dele. É verdade. Doutora, como é que ficam as relações afetivas com uma pessoa com depressão na família? As relações afetivas ficam muito estremecidas, Eurídice. Estremecidas porque vou pensar de forma mais positiva. Se tivermos que olhar para famílias que de facto estão atentas e estão preocupadas, na mesma há um sofrimento que se estende para toda a rede de apoio, e aqui estamos a falar de família. Tu amas aquela pessoa, seja o teu marido, seja os teus filhos, seja a tua mãe, e naturalmente ver essa pessoa fora do seu normal, naquela redução de falta de interesse e esperança com a vida. E muitas vezes o outro pormenor que vou concluir o que dizia anterior sobre quão grave pode ser os pensamentos suicidas que podem levar à morte, às diferentes tentativas até morrer. E você está a lidar com essa pessoa. Como é que tu ficas? Tu não estás tranquilamente. Tu não estás feliz porque essa pessoa não está feliz. Muitas vezes até tu tens toda uma vontade de contar histórias engraçadas para ver se ela se ri e ela não reage. Isso automaticamente reduz-te para aquilo que realmente tu queres fazer e gostarias de fazer. Às vezes as patadas por conta da irritabilidade, por conta daquilo que é agressividade, fazem com que as pessoas se afastem. E olhar para o cenário mais negativo, estou a olhar para pessoas que de facto não têm um mínimo de literacia, educação zero sobre doenças mentais. E vamos olhar para os mitos. Depressão é doença de rico, depressão é doença de quem já tem a vida ganha, isto é coisa de preguiçosos, isso é coisa de fracos, isso é comportamento de pessoas que não se importam com os outros, pessoas egoístas. Nós vamos rotular de tudo e mais alguma coisa. E não compreendemos que esta pessoa, dando todos esses sinais, está exatamente a pedir socorro. Porque quando já se torna visível, é porque quem consegue perceber que alguma coisa está alterada, precisa de fazer alguma coisa. E muitas das vezes nós não sabemos o que fazer. Como é que eu vou lidar com isso? Eu não estou a perceber o que é que está a acontecer. O abuso de substâncias.
Ele não dorme, começa a beber álcool excessivamente para anestesiar a dor da alma, para ver se consegue de forma embriagada adormecer. Ele está sempre com os pensamentos a perturbarem, vai usar outras drogas, a liama, vai fumar, vai isso, vai aquilo, e cria-se um segundo problema, porque se a depressão é um transtorno, o abuso de substâncias também é outro transtorno. Quer dizer que deixamos de olhar para a pessoa depressiva e olhamos para a pessoa que tem uma toxicodependência. E muitas vezes o primeiro olhar é para a toxicodependência, porque é o que vem ao de cima, por ser muito mais avassalador, porque gera muito mais prejuízo do ponto de vista do nosso conforto, e nós, tem que se procurar ajuda nesse sentido, porque a agitação psicomotora também existe, e isso é muito frequente também nos casos graves de depressão, em que a pessoa muitas vezes não tem energia nem para andar, nem para levantar o corpo, o braço. E às vezes, por qualquer coisinha, está agressivo. Então, quando olhamos para tudo isso, não tem como, Eurídice, nós não pensarmos que a depressão é uma doença grave. E parabéns aqui a vocês por terem tocado nesse tema. Obrigada. Doutora, como é que é feito o acompanhamento, o tratamento e o que é que acontece a uma pessoa que não tem o devido acompanhamento? Bom, a depressão tem 3 características de forma objetiva: leve, moderada e grave. Quando olhamos para os tipos de tratamento ou a estratégia de tratamento, ela inclui o tratamento psiquiátrico, dependendo do nível em que se encontra, se está no leve, no moderado ou no grave. Envolve o acompanhamento psicológico, e aqui a terapia cognitiva comportamental é muito interessante nesta mudança de estilo de vida, nesta mudança de comportamento, e envolve também esta componente que hoje todo profissional responsável recomenda, que é o exercício físico, movimentar o corpo, ou a atividade física, como quisermos. Para determinados pacientes eu não recomendo apenas o exercício físico, porque há pessoas que efetivamente não gostam de ir para o ginásio, não gostam de praticar nenhum desporto. Então hoje, cada vez mais vão surgindo escolas de dança, por exemplo. Vai dançar. Olha, eu por acaso não sei dançar. Uma oportunidade para aprender a dançar. Mas não tenho ninguém. Para a escola de dança você não precisa de um companheiro para lhe levar, porque preciso de alguém para dançar. Você vai dançar com o professor, vai dançar com os colegas. É sobre movimentar o corpo e sentir prazer. Um exercício que potencializa a reorganização do cérebro no quesito hormônios do bem-estar. E você vai encontrar isso no exercício físico. A alimentação também é algo a ser posto em consideração, porque os fatores biológicos também estão inclusos aquilo que é a disfunção hormonal que nós falamos, e muitas vezes são ajustes vitamínicos. Às vezes determinadas doenças que nós temos e determinados medicamentos que vamos tomar também vão ser um facilitador para um quadro depressivo. E às vezes nós não percebemos. Aí a chamada de atenção para os profissionais, quando se faz a anamnese, perceber o que é que o paciente está a tomar. E pode ser que esses medicamentos provoquem um quadro depressivo, um quadro ansioso, alterações no sono, inclusive, e às vezes é uma questão de regular a medicação e as coisas voltam ao normal. Então, psiquiatria, por conta da medicação, que às vezes é necessária. Psicologia, por conta da terapia cognitiva, comportamental, que vai trabalhar toda uma reestruturação do pensamento disfuncional e negativo, e trabalhar também aquilo que é o aumento ou a melhora na esperança de vida,
tirando a desesperança, instalando, devolvendo aspectos como o prazer para aquilo que efetivamente você um dia gostou e deixou de gostar. Os exercícios físicos são um grande aliado, a alimentação também, quer dizer que alguém com depressão, por exemplo, quando olhamos para a alimentação, deve evitar os açúcares, redução nos açúcares, as gorduras, as bebidas psicoativas como o próprio café. Então nós temos que ter aí algum cuidado também com a nossa alimentação, porque muito do que nós comemos acaba por promover mais quadros de agitação, mais energia, que não é uma energia positiva, acaba sendo uma energia negativa. Doutora, há muitas pessoas que até apercebem-se que têm sinais de depressão, mas não gostam de procurar ajuda. O que é que faz com que as pessoas não procurem, não recorram às unidades sanitárias à procura de ajuda, a fazer um pedido de socorro? Uma das coisas que também trabalha-se no tratamento da depressão é o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais e aqui o fortalecimento da resiliência. Então nós estamos a falar de vários aspectos que quem busca terapia, quem busca tratamento, consegue encontrar para poder lidar com a doença. Mas nós temos uma sociedade que, pelos mitos até que eu aqui deixei, faz com que o estigma, o preconceito e a discriminação à volta das doenças mentais seja um eliminador, uma barreira para que as pessoas possam buscar ajuda. E depois o sentimento de culpa, de fraqueza que a sociedade, muitas vezes a própria família, causa para a pessoa, que você só está assim porque você provocou, porque você se meteu com aquele grupo, porque você vestiu daquela forma, porque você fez isso. Então, como eu me sentindo culpada, vou me sentir convidada a ir buscar ajuda se eu tenho que pagar essa sentença. Outra das grandes barreiras, Eurídice, é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento sobre o que são as doenças mentais, a falta de conhecimento sobre onde é que eu posso encontrar ajuda. A acessibilidade e disponibilidade. Eu até sei que existem médicos, psicólogos que ajudam nisso, mas onde é que eu encontro? Eu não tenho a vontade para falar com a Eurídice sobre isso, porque receio que a Eurídice vai expor a minha vida, e eu estou sozinha. Eu estou sozinha, porque num hospital nunca me foi falado que eu posso ir buscar ajuda de um profissional de saúde mental. No serviço, eu não estou à vontade. Na família, com os amigos, não estou à vontade. Então, acaba também sendo uma barreira para que as pessoas não busquem ajuda. Desinformação, porque as doenças mentais são tão graves quanto e podem levar à morte e à incapacidade do indivíduo, não só da própria pessoa, mas de todo o ciclo de convivência em que ele está inserido e gera fortes prejuízos na economia de um país. Estamos a falar de acessibilidade aos serviços, estamos a falar do estigma. Então, são tudo barreiras que vão conspirar para que efetivamente a pessoa não busque ajuda. E a rede de apoio acaba também sendo uma barreira, porque se eu não tenho ninguém das minhas relações que serve de suporte para que eu possa muitas vezes ir à busca de ajuda, fica mais difícil. E quando você sabe que essa pessoa está com um problema de saúde mental, e às vezes essa pessoa não se dá conta, não aceita. E a gente diz, mas como é que eu falo? Porque ele é armada, ele é armado, como é que eu vou lhe falar sobre isso? Se eu me colocar, se calhar, disponível para ajudar, no sentido de, olha, tens aqui esse contacto, tens aqui esse endereço, se precisares, eu estou aqui, eu posso ir contigo, eu posso apoiar-te, porque eu tenho certeza que se eu estivesse na tua condição, tu farias o mesmo por mim, ou eu gostaria que tu ou que outra pessoa fizesse isso comigo, porque nós estamos aqui de passagem, Eurídice.
Estamos aqui de passagem. Se não for por amor ao outro, por amor ao próximo, nós não conseguimos. E é muito interessante que hoje vai-se começando a falar sobre saúde mental e olhar para isto. Nós vimos o compromisso que determinadas instituições vão adotando sobre isto, sobre essa causa. As empresas estão a levar psicólogos convidados para falarem sobre matérias de saúde mental. Estamos agora no Setembro Amarelo e é muito mais visível. Outubro, mês da saúde mental também o mês do cancro, não é? E é impossível pensarmos em cancro sem pensar em saúde mental. As escolas já começam a introduzir psicólogos também nos gabinetes de apoio ao aluno. As igrejas com um nível de responsabilidade também já começam a falar sobre temáticas, até onde é que vai o limite do cuidar da nossa saúde espiritual e da nossa saúde psicológica e da nossa saúde física. São comportamentos responsáveis que todos nós, hoje inclusive até em ciclos de família, sobretudo famílias que têm um certo número de pessoas atentas, convidam-se pessoas que dominam o tema saúde mental e as diferentes abordagens para partilhar conhecimento. Desde grupos virtuais ou grupos online que juntam adolescentes, que juntam adultos, para falar sobre saúde mental. E está a ser tão interessante esse movimento que não estamos a ouvir isso só na voz de profissionais de saúde mental, estamos a ouvir também na voz de quem sofreu de algum problema de saúde mental e leva como missão ajudar outras pessoas a acordarem. Mas é preciso nos munirmos de pessoas com informação responsável, porque muitas das vezes desinformamos e não informamos. Doutora, então, que dicas a doutora dá, conselhos preventivos à família, aos pacientes, o que é que deve ser feito para as pessoas se prevenirem de estarem num quadro depressivo? Euridice, eu começava por falar de família. Prevenção de doenças mentais na família significa, primeiro exercício, quando nós começamos a trabalhar a melhoria da saúde mental, o reforço da resiliência, daquilo que são recursos positivos, nós pensamos no autoconhecimento. E o autoconhecimento, quando eu olho para a família, estou a dizer que a família tem que saber que características nós temos. Eu tenho casos de pacientes em que ele é altamente ansioso, um transtorno de ansiedade alto, grave, e na família todos são. E ela dizer, olha, na minha casa com os meus pais, todo mundo grita, todo mundo se irrita fácil. Estamos a olhar para a ansiedade, para a depressão, mas o stress também faz parte das patologias mentais. Na minha casa isso é comum. Todo mundo grita, todo mundo se estressa, todo mundo ferve com pouca água. É assim que a gente diz. Estamos sempre dispostos a enfrentar uma situação, todos por um por todos, e achamos isso às vezes positivo. Mas nós sinalizamos uma família que já tem um indicador de disfuncionalidade que acaba promovendo este comportamento como um novo ou como um estilo de vida para todos. Neste olhar para que característica tem a minha família, nós com o conhecimento podemos começar a perceber que isso não é normal. Porque eu estou numa família onde todo mundo ferve com pouca água, mas o que é que isso me provoca? Bem-estar, prazer, tranquilidade, harmonia. Se não estão esses fatores presentes que são positivos, obviamente que esta característica de família, de comportamento, não é normal. E nós temos que procurar trabalhar isso. Daí que muitas vezes nós não percebemos porque é que determinados relacionamentos que nós depois vamos criar fora da nossa família nuclear não funcionam bem, não se dão muito bem.
Porque vamos encontrar, se calhar, uma pessoa que vem de uma família mais harmónica, mais equilibrada, e essa pessoa não consegue, porque nós, por qualquer coisinha, nós vamos levar para o pessoal, por qualquer coisinha a gente vai se alterar. É preciso olhar para a característica da família e trabalhar a mudança de comportamento. Muitas vezes também é a família negligente, e aí vem um cenário de famílias com recursos financeiros bons, em que tudo é possível. Redes sociais, sem limites, sem faixa etária delimitada, sem horários, sem bloqueios, e nós entendemos que seja normal. O adolescente homem tem que ser o viril, tem que se meter com as meninas, caixa de preservativo, usa e abusa, e as meninas são feitas para serem experimentadas. Nós estamos a olhar para uma característica de família que também não é uma família que seja funcional do ponto de vista da conduta positiva. Família. Precisamos de trabalhar as famílias nesse quesito. Quando olhamos para a própria sociedade, a sociedade é feita de famílias. O que nós temos nas famílias, nós vamos encontrar dentro da nossa sociedade. Pessoas altamente tóxicas, pessoas altamente abusivas, pessoas marcadas com muitos traumas, pessoas com muitos problemas instalados de drogas, de abuso de substâncias, que às vezes são as formas de reação do que se traz lá de baixo, e hoje tem-se falado muito na questão do abuso sexual e como para muitas famílias, do ponto de vista cultural, é normal essa prática do abuso sexual. Se nós pensamos em família, pensamos em sociedade, pensamos nas empresas, pensamos nas escolas, pensamos nas igrejas, que muitas delas acabam sendo promotoras da desvalorização da vida. E nós estamos a falar de prevenção de suicídio, onde determinados sacrifícios são tidos como sendo a Bíblia que orientou, quando é o pastor que promove determinadas práticas que muitas vezes geram conflitos dentro da pessoa, mas também dentro das próprias famílias. E nós pusemos o pastor como sendo Deus na terra, ou o padre, ou seja lá quem for, como guia espiritual, que espiritualmente, como guia, ele faz tudo errado. E nós precisamos de ver igrejas que realmente tenham comportamentos positivos, comportamentos saudáveis, porque a igreja tem um papel fundamental naquilo que é o equilíbrio do ser humano. Nós estamos a falar de Deus, estamos a falar de Jesus, e Ele é amor, mas é justiça, Ele é paz e é harmonia. E nós não podemos achar que frequentar uma igreja que me tira a paz, eu estou no sítio certo. Então são pequenos indicadores que qualquer um de nós pode se perguntar. Eu quando vou à igreja sinto-me bem. Quando a igreja pede que eu tenho que dar dinheiros que eu sei que eu não tenho, que eu tenho muitas vezes que pegar o que eu tenho tudo e entregar, mas eu estou a fazer isso numa esperança de que vai acontecer uma coisa boa, mas está a custar-me fazer aquilo. Nós vimos inclusive pessoas a fazerem créditos bancários porque a igreja está a pedir. Esta lavagem cerebral, as manipulações com que nós somos sujeitos e muitas vezes fazemos os outros, também tem sido gerador de muitas doenças mentais, que nós recebemos no consultório pessoas que de facto vêm de práticas e crenças que são extremamente nocivas e que daí veio uma doença mental. Inclusive, eu falo de igrejas, mas podia falar de curandeiros, de quimbandeiros, de astrólogos, de videntes, disso e daquilo, que as pessoas buscam para tentar resolver um problema e daí criam outros problemas. E quando nós recebemos no consultório, recebemos tudo isso. Não durmo, porque estou sempre a sonhar com não sei o quê. Está a beber porque tinha que fazer, tinha que pagar aquilo e agora não consigo pagar, porque esperava que se resolvesse aquilo e não se resolveu. Quer dizer, o que é que nós trazemos de estrutura, e aí a necessidade da nossa base família ser bem alicerçada, ser bem reprogramada, porque é verdade que eu posso vir de uma família assim e hoje com o conhecimento eu dizer ok,
isso de facto me tem feito mal, eu tenho que fazer diferente à minha nova geração. E eu tenho esse compromisso de responsabilidade em fazer diferente. E é possível. Também aqui é importante realçar a importância, passa a redundância, das famílias irem buscar ajuda. Nós pensamos muito e falamos muito no quesito a pessoa com a doença, mas a família às vezes não sabe como lidar e acaba também por adoecer. E muitas vezes a forma de você ajudar é ser você o primeiro a ir buscar ajuda, seja família, amigo, ou até alguém conhecido, mas que lida consigo, buscar ajuda de um profissional. Marque uma consulta você mesmo, vai e diga, eu tenho alguém nessa condição, não sei como lidar com isso. Eu também sinto-me cansada, também sinto-me exausta, porque já fiz tudo para ajudar e não consigo ajudar. Como é que eu posso ajudar? E quando está dentro do processo da própria terapia ou tratamento da depressão, a família muitas vezes é o papel, é a rede de apoio que deve integrar o processo, e há uma abordagem que é chamada terapia familiar. A terapia familiar às vezes é para olhar como está o sistema familiar para poder facilitar a recuperação e a cura daquele paciente. Doutora, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Okay. Obrigada Eurídice, a ANGOP, e eu deixo uma frase que há uns anos eu uso muito e fundamentalmente associada ao salvar vidas, que todos nós somos convidados a ser luz na vida de alguém. Todos nós podemos salvar vidas. Amém. E assim foi a nossa conversa com a coordenadora do Programa de Saúde Mental, Vigário Maçós, que deixou algumas dicas, alguns conselhos preventivos sobre a depressão. Para si, caro internauta, que conseguiu ouvir as diversas explicações, se tiver deparado algum sinal de depressão, procure ajuda, vá a um serviço, vai procurar um especialista para receber o devido tratamento. Até já, até o próximo programa.